Voltando então, primeiro ano na parte das artes, tá? Na Grécia. Continue para mim, Fran. Sófocles. Também. Sófocles. Autor de obras como Antígona, Édipo, Rei de Electra, ilustrou a influência dos desígnios divinos na vida dos seres humanos. A obra Édipo, Eu tô te atrapalhando, perdão, vai. rei, com o principal poeta trágico de sua época, Sófocles, inovou a técnica teatral ao inserir um terceiro ator no palco, ampliando o número de personagens. Muito bem. Então, ó, a parte mais importante de Sófocles é justamente esse terceiro ator, né? Tá ampliando o número de atores dentro. Vocês estão me vendo ou tá travando? Estamos te vendo. Tá. Mexendo mãozinha. Tá bom. Então, gente, ele inovou nisso. Esse Édipo Rei e Antígona é uma das obras mais comentadas no mundo até hoje, tá, gente? Então, muito importante, principalmente o Édipo Rei. Eu tenho ele aqui em casa, inclusive. Então, gente, muito importante para a mudança teatral, tá? Sófocles. Próximo, Eurípides. Fran? Eurípides, ator de Medeia, Hipólito, Andromaca Andrômaca. e as Troianas, manifestou muito interesse pelas paixões e misérias humanas, e, em especial, pelas personagens femininas. Eurípides foi o primeiro autor trágico a dar destaque às mulheres, por considerá-las mais sujeitas a emoções como a ternura, o ódio e a paixão que os homens. Muito bem. Então, ó, ele então deu o foco, tá, para as mulheres na questão teatral, coisa que não tinha, né? A mulher é um personagem secundário na Grécia, tá? Então, ele é o primeiro a dar esse foco, esse destaque às mulheres, porque achavam que elas eram mais sujeitas a emoções, né? Paixão, ódio, ternura e tudo mais. Certo? Uhum. Sim. Uhum. Comédia, então, leia para mim. Israel, vamos lá. Vamos ver o que a comédia trouxe de inovador. Israel? Aí, professor, Noah? não que tinha fechado aqui, vai. Ah, tá. A comédia tratava da vida de personagens menos elevados e estava voltada para os costumes e os assuntos do cotidiano. Um dos atores cômicos mais expressivos foi Aristófanes, Isso. que escreveu A Paz, As Vespas e As Nuvens. Entre outras obras, Aristófanes destacou-se por suas sátiras sociais e políticas. Em seus enredos, em seus enredos, não poupava figuras ilustres e instituições aos deuses. Muito bem. Então, é o que eu falei para vocês. Na comédia, eles estavam trabalhando mais as questões de características sociais e políticas. Então, a guerra que eu falei para vocês, eles tiravam o sarro da guerra contra os persas. Enfim, eles usavam, então, ó, deixa eu grifar aqui para vocês. Ele, né, Aristófanes, ele usava sátiras sociais e políticas. E nesse contexto, ele também usava figuras ilustres, né, instituições e até deuses para tirar esse sarro, né, para tirar uma sátira. Continue para mim a última parte, ô Israel. Vocês estão pegando a ideia, gente? Beleza? Sim. Uhum. Tá bom, então, vamos lá. No campo da escultura. No campo da escultura, o grande destaque foi Fídias. Isso? Ixi, Que travou, Israel. Fídias,
que no tempo de Péricles embelezou Atenas com estátuas e monumentos. Há relatos que a pintura em painéis de madeira e paredes era muito frequente e apreciada pelos gregos, mas os vestígios de material artístico mais comuns são os vasos e as taças de cerâmica. Neles, os gregos registraram cenas do cotidiano, celebrações, guerras e mitos. Muito bem, Israel. Então, o que acontece, gente? Esse período de Péricles, quem sabe o que aconteceu importante? Cri, cri, cri? Uhum. Não sei não. Ninguém? Da aula passada? O início do pagode. Isso, do Oh, pagode. eu sabia que ia ter a piadinha. E veio de quem, né? Dona Fran. Fale, Fran, sabe? Não. Não. Gente, confederação. Não lembram? Que Atenas começou a ganhar recurso de outras cidades-estados para vencer os persas? Ah, que o pessoal tava ajudando eles com a guerra. Isso mesmo. E essa confederação, eles começaram a ganhar tantos recursos que daí uma das pessoas que aproveitou desse recurso foi Péricles, que daí contratou Fídias para fazer uma escultura de Atenas, para fazer monumentos. Então, muito importante, muito importante. Foi esse momento que eles estavam com mais riquezas, tá? Outra coisa, nos vestígios que encontraram posteriormente na Grécia, eles achavam mais vasos e cerâmicas, que na imagem mostra mais o cotidiano dessas pessoas, né? O que acontecia nas celebrações, guerras, mitos e tudo mais. Beleza? Essa parte? Uhum. Deixa eu só fechar aqui, que vai terminar o vídeo que a gente estava fazendo da última vez, falando dos deuses. Um minutinho só. Enquanto isso, quiserem perguntar alguma coisa, estou à disposição. Fechando. Colocando o nome. Pronto. Voltando, próxima página, vamos lá. Nossa, professor, depois de quase 1 hora de aula, a gente já avançou uma página. Relaxem. Mas só falta essa. Pois é. É verdade, só o pensamento filosófico e científico. Daí a gente já acaba. Mas vamos só acelerar um pouquinho para ver se eu consigo fazer alguns exercícios com vocês. Obviamente que não vai dar para fazer muito, mas vamos lá. Leia para mim, Isa Rezende. Pensamento filosófico. Deixa eu dar um F11, pronto. Considerando um dos marcos da cultura grega, o pensamento filosófico desenvolveu-se no final da época arcaica e atingiu sua maior expressão no período clássico. Muito O bem. pensamento filosófico. Quer que eu pare? Não, pode continuar. O pensamento filosófico teve origem no início do século 4 a.C., 6 a.C., com a reflexão de Tales de Mileto, de 625 a 548 a.C. Um século depois, destacaram-se os sofistas, que negavam a existência de uma verdade absoluta e pescavam conhecimento úteis para a vida por meio de retórica. Ou seja, de leitura, conhecimento. O mais destacado dos sofistas foi Protágoras. Contemporâneo. Calma aí, só deixa eu explicar rapidinho aqui. Ó. Calma aí.
Então, gente, ó, o pensamento filosófico, iniciou então por Tales de Mileto, tá? E depois, séculos depois, apareceram os sofistas, né? Que são pensadores que negam que exista uma verdade absoluta para tudo. Isso é a questão da história. Lembra que eu comento às vezes com vocês? É difícil a gente falar que existe uma verdade absoluta em história, porque tem vários olhares sobre a história, sobre um mesmo acontecimento. Vamos supor, descobrimento do Brasil, né? Conforme foi evoluindo a questão historiográfica, começaram a ter outras visões sobre descobrimento, né? Muitos nem aceitam falar descobrimento, falam invasão das terras brasileiras, né? Das terras depois que vai ser chamado Brasil. Então, essa questão de negar uma verdade absoluta vem desde os filósofos antigos gregos, tá? E o mais importante deles foi Protágoras. Pode continuar, desculpe. Contemporâneo de Protágoras, Sócrates, Esse é o de principal. 470 a 399 a.C. Severo crítico dos sofistas, defendeu a ideia que a reflexão e a virtude eram fundamentais à vida, por criticar as instituições políticas e sociais de Atenas e negar os deuses da cidade. Sócrates foi condenado à morte em 1990, quer dizer, 399 a.C. Desculpa. Isso, muito bem. Então, gente, ele criticava os sofistas, que eram muito aceitos na época, tá? Defendia que teria que ter uma reflexão, né? E aos fundamentos da vida também, tá? Criticavam muitas coisas que aconteciam na política e na sociedade em Atenas e chegou a negar os deuses. Então, sabemos o porquê que ele morreu, né? Na época, né? Pensando nisso, obviamente seria condenado à morte. Alguma dúvida? Vamos, gente, todo mundo falem, por favor. Nossa, tem gente que não voltou, gente. Nenhuma. Sofia, cadê seu irmão, Israel? O Noah tá aqui. É que ele não entrou. Ah, não, ele tá comigo. Ah, tá bom. Beleza. Quem perguntou alguma coisa? Pode falar. Eu. Por que eles ficavam esse tempo todo acreditavam nos deuses e simplesmente um apareceu falando não acredito? Então, é que assim. Ah, professor, então quer dizer que todos os filósofos, porque eles eram ligados mais à razão, eles não vão acreditar nos deuses? Não necessariamente. Sabe por quê? Porque Platão, por exemplo, que eu falei para vocês de Atlântida, ele misturava o seu conhecimento junto com a questão mitológica. Então, muitos, sim, Isa, não negavam os deuses, certo? Mas como Sócrates, ele foi tão na questão da reflexão sobre a razão, sobre a virtude da vida, que ele chegou a falar que não, os deuses não existem. Chegava na hora da reflexão com várias pessoas, chegava e falava, qual que é a prova? Qual o dado objetivo que nós podemos ter sobre os deuses? É nisso que ele vai ser criticado, Isa. É por isso que ele morreu, né? Não é à toa. E ele também criticava muito as instituições políticas, né? E obviamente que se a gente pensar na época, alguém que possa derrubar um governo, né? Apesar da democracia, era alvo fácil desses governantes. Certo? Uhum. Então, pode continuar para mim. Boa parte do que conhecemos do pensamento Sócrates foi registrado por seus discípulos, principalmente Platão, viveu de 428 a 347 a.C. Fundador da Academia de Atenas, Platão afirmava que o real existia no plano da vida, ao passo que as coisas concretas...
afirmava que o real existia no plano das ideias. Aqui, ó. Uhum. Pode continuar. As ideias. Ao que as coisas concretas, perceptíveis aos sentidos, não passavam de cópias imperfeitas de uma realidade ideal. A tarefa dos filósofos, segundo Platão, era liberar os homens das impressões sensoriais para que pudessem perceber a realidade das coisas. Platão deixou registros de seu pensamento nas obras A República, Apologia de Sócrates, O Banquete, entre outras. Isso, gente, só um minutinho. Isso vocês vão mergulhar mesmo em filosofia, tá? Em história a gente fala por cima, né? Porque nós estamos falando sobre esse período grego, então temos que citar o pensamento filosófico, sem dúvida. Mas vocês vão ver a hora que aprofundar. Se vocês acham que sociologia já tem coisas, conceitos que às vezes são difíceis, né, da gente pegar com facilidade, tem que ter um olhar mais diferenciado. Imagina a filosofia, né, que vai pegar o Platão, que vai pegar as visões dele sobre o mundo, sobre o que é concreto ou não. Então, imaginem, para Sócrates, né, chegar e criticar os deuses, é porque ele estava chegando na mentalidade do que é real ou não. O que é realidade? Qual que é a realidade ideal? Qual a existência? Imaginem, ele estava pensando tudo isso. Lógico que vai ter um impacto muito forte na sociedade da época. Não estavam preparados. Nem nós, às vezes, quando estamos aprendendo alguma coisa de filosofia ou sociologia, entra tão fácil, né? Não é tão fácil de digerir. Imagina a sociedade da época que cultuava deuses, né? Então, realmente é bem complexo. Alguma dúvida? De verdade? Ou só para a gente continuar e acabar logo? Ele começou a questionar tudo, né? A existência. Oi? Fala de novo. Ele começou a Falem, um por vez. Ele começou a questionar tudo. Tipo, o que é existência humana, por que somos aqui, essas coisas bem profundas mesmo. E, tipo, nem todo mundo concordava com as suas ideias e por isso ele foi morto. Então, essa é a questão. A filosofia, ela traz para refletir, pensar o mundo. Pensem na época, Grécia Antiga, antes de Cristo. Pense uma pessoa que começa a observar muito o mundo, né? Começa a analisar muito o que tá ao redor. Ele começa a tentar entender melhor como funciona esse mundo. É essa ideia de entender o mundo que os filósofos antigos começaram a questionar algumas coisas que funcionavam, né? Que queira ou não funcionavam para a época, né? E eles tinham pensamentos que eram fora da sua época. Não é à toa que eu falei para vocês que no Renascimento volta o pensamento tradicional, volta o conhecimento grego e romano, né? Lembra da parte da sociologia semana passada? Então é isso, gente. Pensamentos à frente da sua época. Não é fácil de digerir, nem na nossa época, imagina na época deles. Pode continuar. Discípulo de Platão, Aristóteles é considerado o pai da lógica. Partindo de Sócrates e de Platão, Aristóteles sistematizou os princípios da lógica e denominou a analítica. Isso. Em sua teologia, ele procurou demonstrar racionalmente a existência de Deus, o primeiro motor imóvel, o ato puro. Ato puro. Gente, muito importante de Aristóteles foi isso, ó, dar uma razão para os deuses, tá? Através da lógica. Então, Aristóteles, o que é lógica, gente? Falem para mim. Lógica é algo que faz sentido. Que faz sentido. Quem mais? Quem pode me falar mais? Isso é mais do pessoal de exatas, hein?
O que é lógica? Algo que parece óbvio. Lógica é, tipo, coisas que se encaixam, que, tipo, tem a ver, sabe? Coisas que vocês podem provar, sendo... Ah, se você segurar uma pedra e simplesmente soltá-la, a gravidade puxará-lo de volta à Terra. Isso que é a gravidade. A pedra, é lógico dizer que a pedra vai cair se você soltar ela. Muito bem. Mais alguém quer pontuar alguma coisa? Ô, José, Oi. coisa lógica também não deixa de ser aquilo que, tipo... Eu acho que, na verdade, isso é a mesma coisa que a Isa acabou de falar. Coisa lógica é uma coisa que é óbvio que vai acontecer. Você sabe que aquilo ia acontecer, tipo... Mas Isso que para a a Isa falou, época, se você a pedra, ela vai cair. Isso é uma lógica, você sabe que isso vai acontecer. muito Não é? bem. Muito bem. Só que às vezes ficava difícil fazer isso, porque tipo, eles sabiam que a pedra ia cair, só que nem sempre eles sabiam por que a pedra caía. Porque na época, Isa, pensem os gregos da época, né? Pensem o conhecimento. Estava avançando, sim. Aí chega uma pessoa com a lógica. É obviamente que para ele chegar na lógica que a gente está falando de... Ai, como que é o nome? Da gravidade, gente? Não é Galileu Galilei. Vai, Não exatas! é Isaac Newton? Isaac Newton? Eu não lembro. Foi ele que falou da gravidade? Acho que sim. Sim, não foi? Tá. Então é bem posterior a Aristóteles, né? Aristóteles, ele trouxe... Aristóteles influenciou muitos matemáticos póstumos, né? Depois da morte de Aristóteles. Justamente porque ele traz a lógica. Ele traz a explicação que é palpável, que eu consigo demonstrar, né? Mas, ao mesmo tempo que eu tenho a lógica, eu tenho a explicação racional dos deuses. Aí bugou, né? Professor, Oi, Isa. naquela época, pouca gente tipo, duvidava das coisas. Por exemplo, que nem acabei de falar, é lógico que a pedra vai cair se você soltar. Mas as pessoas não perguntavam por que ela cai, por que a árvore cresce se você colocar água nela, de onde que vem os animais. Tipo, as pessoas não duvidavam isso, né? E Tipo, eles sabiam que justamente, isso acontecia, mas não sabia por quê. justamente por isso o pensamento filosófico. O pensamento filosófico, esses principais que nós falamos aqui, trouxeram essas ideias. Começaram a refletir sobre isso. Por que cai a pedra? Não que eles vão chegar no seu tempo histórico. Eles não conseguiram chegar a respostas. Mas os seus escritos foram para os póstumos, né? Para os renascentistas, que começaram a pensar, né? Ah, será que isso funciona assim mesmo? Ou a questão do Sol ser fixo e dos astros girarem em volta dele, né? Que é o heliocentrismo. Antes era geocentrismo. A igreja, né, o conhecimento da igreja falava que o quê? Não, a Terra é fixa e os outros astros que giram em torno dela. A hora que vem o Renascimento e traz o conhecimento de novo dos gregos e romanos, eles começam a parar e pensar, observar, né, que Galileu Galilei, ele tinha aquele binóculo, é binóculo que fala? Aqueles binóculos que eles conseguiam avistar as coisas. E ele também trouxe outra teoria, que era o quê? Não são perfeitos os astros. A Lua, por exemplo, ele conseguiu enxergar que tem crateras por causa do binóculo. Então, gente, imaginem, os gregos, eles trouxeram a base, posteriores. É isso. E eles foram lá e deitaram o cabelo. Porque pense comigo, se não tivesse esse conhecimento grego-romano, gente, com certeza a gente não estaria tão evoluído. Porque eles deram pronto para os renascentistas muito conhecimento de como poderia evoluir o pensamento da época. Então, será que o pensamento filosófico é importante? Muito. Filosofia é mara. Até para os exatas, gente. Até para as exatas, tudo nasceu ali. Os matemáticos estudaram os filósofos, principalmente Aristóteles, que era ligado à lógica. Tá? Muito importante. Agora, o pensamento científico para a gente fechar o dia hoje.
Schiavi, leia para mim, você que eu não ouvi sua voz até agora. Eu dou sempre uma alfinetadinha, assim, ó. Não, faz assim. Vai, Schiavi. Não. Ah, tava mudo. A Fran 2. Vai. Os gregos foram os primeiros a tratar a história como objeto de pesquisa sistemática, procurando separar os relatos míticos dos fatos. Heródoto, conhecido como pai da história, relatou em sua obra História as guerras greco-pérsicas. Preocupado em investigar os acontecimentos e o modo de vida dos povos, visitou o Egito, a Península Itálica e a Ásia Menor. Tucídides, o historiador, influenciou muitas gerações de historiadores ao escrever a história da Guerra do Peloponeso. Muito bem, Schiavi. Então, se o professor que vos fala e está aqui nesse momento passando uma historinha mara, é por causa dessa galera. Essa galera que começou a trazer o conhecimento histórico, né? O porquê de história, o porquê de analisar fatos que passaram, né? Dar um sentido para essas histórias. E o primeiro que Heródoto pegou foi as guerras médicas dos gregos contra os persas. E começou a explicar isso para as pessoas, né? Passar informação para essas pessoas, né? Ó, começou a investigar os acontecimentos e os modos de vida dos povos. Isso também gera uma cultura. Nossa, que importante que é a história, professor. Não sabia disso até agora. Agora com essa informação, nossa, faz mais sentido. Obviamente, ele começou a criar uma cultura. A partir do momento que eu passo, os povos são dessa forma, eu começo a aumentar uma cultura, né? Eu começo a criar uma identidade para um povo e assim por diante. Nossa, muito bom. Professor, só você está achando que é muito bom. Prontinho. Continue, Schiavi. Durante o período helenístico, merecem destaque estudos das áreas de geografia, matemática e física. Aí começou a avacalhar, né, pessoal de exatas. Começa a trazer conhecimento de matemática, conhecimento de física, aí explode neurônios, né? Mas foi nesse momento também, gente, foi os pensadores gregos que começaram a desenvolver fundamentos para matemática e geografia. Geografia não, matemática e física. Geografia Mara anda junto com história, então é tudo nosso. Então, pode continuar, Schiavi. Eratóstenes. Eratóstenes contribuiu com a geografia ao calcular a medida da circunferência da Terra. Para a matemática e a física, são fundamentais as contribuições de Pitágoras, autor do teorema que descreve a relação das medidas de um triângulo retângulo, de Euclides, criador das bases da geometria, e de Arquimedes, que descobriu princípios como os da alavanca e da roldana, além de formular leis de flutuação dos corpos. Então os exatas da vida merecem, tem que, né, homenagear não, enfim, tem que apreciar os gregos antigos que começaram tudo, né? Essas questões dos saberes científicos. Então vamos grifar aqui, ó. Então, o primeiro da matemática, não, o primeiro da geografia. Nossa, imagina o cara que conseguiu medir a circunferência da Terra. Oh my God, na época, né? Então, Pitágoras, autor do Teorema de Pitágoras, que descreve o triângulo retângulo. Anderson agradece. Euclides criou a geometria. Ai, que delícia, professor! Geometria. Não acredito. E a alavanca e a roldana. Isso é mais para a produção de outras coisas, né? E a fórmula de leis de flutuação dos corpos. Não faço nem ideia. Quem que pode explicar isso, professor?
Como assim? Lei de flutuação dos corpos? Nunca nem vi. Nunca nem vi. Não sei. Mas enfim, gente, é isso. Os gregos trouxeram muitos conhecimentos que a gente acabou de ver. Ô, professor, Eu. por que que o ser humano sempre questiona tudo? Quer sempre saber o porquê das coisas e o motivo atrás dele? Ah, que bom, né, ô Isa? Tudo que a gente tem Ah, que... Pode dizer, a, Noah. porque a dúvida gera a certeza, gera de você descobrir o certo. A dúvida gera o conhecimento também, né? Se É isso você, aí. se você tem, quer aprender mais sobre alguma coisa que você tem dúvida, você está indo atrás de conhecimento. Isso não para, né? Uma coisa... Não, Pode dizer, Isa. a pergunta que eu quero dizer é, tipo, por que que o ser humano tem essa curiosidade? Porque, tipo, Ó, se as pessoas não perguntassem as coisas, eles simplesmente, ó, aquilo é uma fruta. Se eu comer, não vai doer mais a barriga. Tipo, por que que o ser humano tem essa curiosidade no DNA? e muito bem, aí você falou o importante. Desde a antiguidade clássica, o Isa, eles começaram a observar as coisas para sobrevivência. Então, a questão da curiosidade é uma questão para se manter vivo. Isso eu falando da antiguidade, pré-história que eu já trabalhei com vocês. Ah, para eu não morrer para um mamute, eu tenho que desenvolver determinada coisa. Então, essa curiosidade, realmente nós podemos falar que passa de geração em geração, né? Através da fala dos mais sábios, ou na antiguidade dos mais idosos, né? Que eram conhecidos por terem mais conhecimento, né? Pessoas que poderiam passar esse conhecimento para as outras. Então, realmente, um minuto. Essas pessoas que passam conhecimento para as outras são justamente essa que acaba gerando a curiosidade nessa outra geração, nessa próxima geração. Isso é passado para pessoa para pessoa. E se a gente falar ainda depois do descobrimento da tecnologia, nossa, aí pronto, né? Estamos na quarta revolução industrial com uma tecnologia, nanotecnologia, né? Que as coisas ficam mínimas, as coisas ficam, os celulares ficam menores, mais planos, tela de TV daqui a pouco vai ser uma folha de papel. Então, o Dizem que vai conhecimento ser holograma agora. já tem, né, os data show, mas agora querem substituir tudo, né? Ô, professor, se eu tenho mais alguns segundos. Gente, deixa eu dar stop aqui na gravação.